Você sabe quem é o teu Deus? O nosso Deus é um Deus forte. Nosso Deus é um Deus poderoso. Ele nunca perde uma batalha. O nosso Deus é grande. O nosso Deus é o nosso escudo, é a nossa fortaleza. O nosso Deus é o nosso fiel amigo. O nosso Deus, tudo Ele fez, céu e terra. Ele fez a mim, fez a ti. Quando cantamos esse louvor, fala que Ele é imutável, fala que é infalível, que o poder dEle está acima de todas as coisas, que o nome dEle é acima de todas as coisas. Aleluia! Querida, agora nesse momento eu quero repreender todo demônio enganador. Todo demônio que fica querendo tirar a tua atenção, todo demônio do sono, eu quero repreender em nome de Jesus. Não tem autoridade, porque aqui quem reina é o Senhor Jesus. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Querido, abra o teu ouvido, abra o teu coração. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor dê entendimento para a tua igreja. Deus, traz o entendimento, Deus. Porque muitas vezes, meu querido, o Senhor, Ele tem falado. O Senhor, Ele fala a cada dia. A misericórdia do Senhor, ela se renova a cada dia por mim e por ti. Mas, querido, o que eu tenho feito, o que você tem feito? O Senhor, Ele tem muito ministrado no meu coração. O Senhor, Ele vai buscar um povo santo. Uma noiva sem ruga e sem mácula. E o Senhor, a cada dia, Ele vem falando aos nossos corações. O Senhor, Ele tem falado com a igreja. Só que muitas vezes a igreja não tem ouvido a voz do Senhor. Querido, deixa eu falar uma coisa para ti. Se você tomar posse da palavra, você vai sair daqui curado, liberto. Porque é no poder do Senhor Jesus. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Eu tenho olhado para a igreja do Senhor, me incluindo. Eu sou a igreja, você é a igreja. E o Senhor, Ele vem falado comigo, que o Senhor, Ele quer resgatar um evangelho genuíno. E cadê esse evangelho genuíno? Um evangelho sem pecado. Muitas mentes cauterizadas, o povo de Deus anda às vezes com a mente cauterizada. Querido, se eu não vigiar, se você não vigiar, nós ficamos. E o Espírito Santo de Deus, ele começa a falar ao meu coração sobre essa igreja que o Senhor, ele vem buscar. Querido, ser cristão não é de boca, tem que ser de atitude, tem que ser de mudança, tem que ser de transformação. O meu coração precisa ser um coração limpo. O meu coração precisa ser totalmente inclinado a Ele. Estamos vivendo uma geração por culpa nossa. Uma geração de pessoas com coração obstinado. Sabe o que é um coração obstinado? É um coração que ouve, mas não obedece. O coração já é rebelde, ele se rebela. Eu estava lendo a mãe de John Wesley. Ela teve 19 filhos. Só que 9 seguiram até a idade adulta, né, que não morreram. E fala que ela educava os filhos dela, ela ensinava matemática, ciências, ela ensinava teologia, ela lia, ela orava com os filhos dela. Fala que toda vez na semana, uma vez na semana, ela pegava cada filho para ensinar a palavra. E uma das coisas que ela fala, que uma criança tem que ser guardada e cuidada sobre obstinação, é no começo, é na infância. Sabe, mãe e pai, quando teu filho, eu não quero, teu filho não tem o que querer. Se você permitir o seu filho vai crescer com um coração obstinado. E esse é o primeiro pecado, que não permite eu servir, eu ser obediente à voz de Deus. Hoje olhamos para uma geração que não respeita, que quer falar de igualdade, que não respeita a autoridade. A autoridade, ela é constituída por Deus. A autoridade foi Deus que colocou aqui na terra. Mas acontece que hoje as pessoas, elas querem se bater de frente, elas não respeitam. Porque isso é pecado de obstinação no coração. Como é que eu vou ser uma igreja
genuína, que não consigo obedecer a Deus. E Deus, Ele tem falado, para mim como igreja, você precisa me obedecer. E o Senhor começou a ministrar no meu coração. Eu tenho estudado o livro de Ezequiel, não vou pregar sobre Ezequiel. Mas o que eu acho interessante é que Ezequiel, ele foi colocado numa família sacerdotal. E ele aprendeu a ter um coração que ele não resistia a pecado, a coisas erradas. Ele não concordava. Mas Deus permitiu colocar ele nessa família. Essa família sacerdotal, ele ia aprender com essa família. Porque Deus ia levantar ele para uma geração difícil. Ele ia ser um profeta. E Deus fala para Eliseu, olha, vou mandar você profetizar. E o povo é um coração rebelde, é um povo que não me ouve. Mas ai de ti se não falar. E eu olhando para a vida de Ezequiel, eu comecei a olhar para nossas vidas de hoje, que não é muito diferente. Não está sendo diferente. As pessoas têm cauterizado porque o pecado tem se tornado uma coisa tão normal, tão natural, que elas querem mostrar para a gente que a gente é quadrado. Querido, não me importa a tua opinião, não é importante a minha opinião, o importante é a palavra. A palavra é a verdade. E se eu estudo a palavra, eu preciso viver a palavra, mesmo não concordando com a palavra. E o Senhor começou a ministrar e a falar para mim. Deus, Ele tem um propósito com a vida de cada um de nós. Ele, antes de você nascer, Ele já sonhou com você. E Ele estava te preparando e colocando algo na sua mão. E Deus, Ele preparou, assim foi a vida de Ezequiel. Eu estava olhando também, se você olhar para a vida de José, Deus estava preparando José para ser um governador. Então, querido, onde Deus te colocou, a família que Deus te deu, é aí que Deus ele vai trabalhar. Ele tem um propósito, é aí. Eu vi que Ezequiel, ele não tolerava coisas erradas, porque o coração, ele foi ensinado. Eu tenho algo em mim, eu sou uma cristã inconformada. Eu nunca vou me conformar com este mundo. Eu nunca vou me conformar com as coisas do mundo. Eu não vou compactuar com coisas erradas. Às vezes as pessoas, elas querem, sabe, aquele jeitinho brasileiro. Cristão não vive jeitinho brasileiro. Cristão vive a palavra. Querido, não é fácil, mas não é impossível. Basta ter um coração, sabe, submeter o teu coração, se posicionar, ter um coração posicionado diante de Deus. E eu estava orando e pedindo para Deus uma pregação, eu ia falar sobre Ezequiel, mas eu sonhei. E Deus, ele ficou ministrando no meu coração a madrugada toda. E Deus falava para mim, a escolha, para me pregar sobre escolha, né? E o diácono Flávio falou, né, sobre escolha. E Deus, ele confirmando na palavra dele. E hoje a palavra que o Senhor, se eu colocar um tema hoje, para a palavra hoje é, escolha ser uma igreja sarada. O povo de Deus às vezes não cresce porque a igreja está doente. Estou falando você. E às vezes eu não percebo que eu estou doente. Eu acho que está tudo bem. E às vezes não está. E o Senhor, ele começou a ministrar isso no meu coração. Que para mim saber se eu estou doente, eu preciso primeiro reconhecer. Se eu não reconheço que eu preciso de ajuda, se eu não reconheço que eu estou doente, como vou ser sarada? Eu preciso também me arrepender e confessar. Mas entrando em questão de decidir ser uma igreja sarada, deixa eu falar uma coisa. Quem pregou essa palavra aqui foi o presbítero João, que eu guardei para mim, que está lá em Romanos 14, 12. Alguém poderia? Dá para abrir aqui? Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim, pois, só o 14, só. O 12 quer dizer, assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Por que eu trouxe essa palavra?
Porque às vezes eu vejo pessoas na igreja colocando culpa nos outros, nas pessoas, na liderança, no pastor, na pastora, na moça da cantina. E às vezes eu escuto pessoas falar: mataram, me mataram, a igreja me matou. Deixa eu falar uma coisa para ti. Eu sou igreja, você é igreja. Presta bastante atenção. Presta bastante atenção. Porque muitas vezes Deus ele vai corrigir aquele quem ama. E Ele vai usar a liderança para corrigir. Mas não é para matar. Mas sabe qual é o nosso problema? O problema é que somos filhos mimados. Porque lembra o pecadinho da obstinação? Por causa do pecado da obstinação? Muitas vezes somos crentes mimados. E Deus ele não quer que nenhum crente mimado. Deus não tem filho mimado. Querido, presta atenção, a situação que você está hoje, quem vai dar conta é você. Não é o pastor, não é o pai, não é mãe, é você. E você precisa ter essa consciência. A palavra do Senhor fala: examine-se o homem a si. Então nós precisamos ter uma mente sarada, uma mente liberta, uma mente curada. E Deus ele quer tratar isso em mim e em ti nessa noite. E o Senhor hoje vai curar, o Senhor vai te sarar. Aleluia! E quando eu estava pensando nisso, porque às vezes eu vejo pessoas vêm e jogam em cima de você toda a vida dela, e aí vai fazer alguma coisa? Querido, quem tem que fazer é você. A vida é tua. É você que vai dar conta. Não fica na aba de outra pessoa. Você pode pedir ajuda sim, oração. A igreja precisa estar junta. Mas as tuas decisões, são tuas escolhas. E às vezes por causa das nossas escolhas, até hoje, nós estamos colhendo algo por causa da nossa escolha. Às vezes queremos culpar a Deus. Deixa eu falar uma coisa para ti. Nosso Deus, Ele é soberano. Ele é santo. E tudo que Ele faz é bom. Seja uma morte, que pode ser a maior dor do ser humano. Pode ser a perca que for. Nosso Deus, Ele é soberano. Aleluia. E a igreja do Senhor precisa levantar esses olhos e precisa dizer o quanto Deus é santo e poderoso. Nós precisamos falar para Deus. O evangelho não é sobre nós, não tem nada a ver contigo, mas é tudo sobre Ele. Aleluia. Aleluia. Eu queria abrir com vocês a palavra do Senhor e estar meditando com vocês lá em João 5. João 5:1 fala assim, ó. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta de ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água. Porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Assim, primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos e havia enfermo. E Jesus, vendo deste deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhes: quer ficação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. E logo o homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Eu quero ler até aqui. Eu confesso que uma das primeiras vezes que eu li esse texto, eu confesso que eu me identifiquei com esse homem. Eu me identifiquei muito com esse homem. E eu lembro que uma vez, numa conversa, muitos anos atrás, eu conversando com o pastor Cláudio,
Eu falei para ele assim que quando vinha uma tempestade, quando vinha umas lutas, eu já logo me deitava, ficava lá esperando a morte vir. Eu era assim. E ele falando assim para mim, não, Paulinha, pois quando vem a tribulação, aí que eu me alegro porque Deus está comigo, porque eu sei que eu vou ser aprovado. E ele começou a falar daquele jeito para mim que eu fiquei olhando assim e falei, Deus, me ensina a ser assim. Deus, me ensina a ser assim. E eu vou falar para ti que Deus, Ele trabalhou muito, muito, muito e tem trabalhado muito no meu coração. E Ele tem me transformado porque eu tenho permitido e eu quero. Eu quero porque a vida do cristão, querido, deixa eu falar, é uma constante. Eu preciso continuar andando. E eu preciso continuar olhando para o alvo. E eu preciso continuar crescendo, olhando para o Senhor Jesus. É assim a vida do cristão. E eu quero falar com vocês sobre este homem. Eu, quando comecei a ler, fala o versículo 3. Neste jazia grande multidão de enfermos, cego, coxos e paralítico. Esse versículo 3 fala de pessoas enfermas. E às vezes nós não percebemos que estamos assim. E eu queria falar um pouquinho dos cegos. O que é estar cego? O que é cego? Às vezes estamos numa cegueira espiritual tão grande que nós conseguimos só olhar as pessoas e os defeitos das pessoas. Às vezes estamos dentro da igreja, mas não conseguimos ouvir a palavra de Deus. Ficamos chateados com um olhar, ficamos chateados com coisas pequenas. Mas não ouvimos o que Deus ele está me ensinando. Uma das passagens que eu lembro também que a Gisele pregou aqui, falando sobre os espias, sobre os 12 espias que foram espiar a terra. 10 deles voltaram desesperados. Olha, é terra de gigante, a terra é terrível, não dá. Mas 2 deles, Caleb e Josué, disseram, vamos embora, a gente vai conquistar. E fala que o povo todo chorou e Deus ficou muito irado com o povo. E quando Gisele pregou eu lembro que eu falei assim, Deus me perdoa, mas eu sou esses 10. Eu sou esses 10 porque eu sou covarde, eu tenho medo. E eu comecei a falar, Deus, eu não quero. Eu quero ter essa visão. Não, vamos lá. Vamos lá que o Senhor ele é comigo. Porque ser cristão é isso, querido. Deixa eu falar uma coisa para ti. Jesus, ele veio a esse mundo. Ele se fez carne. Morreu por mim, por ti, sem merecimento nenhum. Nós não temos merecimento. Mas é a graça, o amor dele nos alcançou. É a graça, favor imerecido de Deus. Sabe? Jesus já conquistou. Eu estava conversando com uma jovem e eu gostei de falar dessa forma e eu imaginar isso. Imagine várias prateleiras. Jesus já conquistou a fé, a cura, a libertação. Jesus já é teu, você tem que ir lá e pegar. Entende isso? O Senhor já conquistou naquela cruz, mas muitas vezes nós nos acomodamos. A cegueira espiritual não permite eu ver o que Jesus tem para mim. A cegueira espiritual não consegue, não me deixa ver. Deixa eu falar uma coisa para ti. O mais interessado que não quer que você abra os seus olhos é o diabo. O diabo não quer que você veja quem você é no Senhor. Sabe por quê? Quem você é no Senhor? Você é arma poderosa na mão do Senhor. E o diabo ele não quer que você veja. O diabo quer que você fique paralisado no meio do caminho. O diabo quer que você fique cego, olhando para onde não é para olhar. Muitas vezes ficamos olhando e chateados. Me entenda. Você vem para a casa do Senhor por causa de quem? É por causa de Deus? Ou por causa que o povo é legal? Por causa que eu gosto do louvor. O pastor é legalzinho, descoladinho, eu acho ele da hora. Mas às vezes o que acontece? Ó, só para você pensar se você está curado. Se tirarem o teu instrumento da tua mão, se tirarem a cantina, se tirarem a liderança, você continua na igreja ou você vai dizer que mataram o teu ministério? Porque às vezes vêm para a igreja porque o irmão é legal, por causa da irmã da cantina, porque a cantina é gostosa. Querido,
Deus, Ele está chamando a igreja dela para viver um evangelho genuíno. Precisamos viver o verdadeiro evangelho. As pessoas precisam olhar para mim, olhar para ti e ver sal e querer beber. Olhar para mim, para ti, nós possamos ser fonte que jorra, sabe, água doce, sabe, que joga na vida das pessoas. E as pessoas precisam olhar para nós e querer, sabe, dessa água, querer também ser fonte dessa água. É isso que o Senhor, Ele está chamando. Ele está chamando uma igreja para viver o verdadeiro evangelho. Sem máscaras. Aleluia. Tá falando aqui também sobre o coxo. Se analisa, querido. Pensa aí. Sabe quem é o coxo? O coxo é aquele que fica sempre se arrastando. Ele fica sempre se apoiando no outro. Não consegue, não tem força. Sabe, se acha, eu sou fraco. Eu não consigo. Esse é o coxo. Sabe? Que não consegue ter uma atitude. Mas, querido, em nome de Jesus, que todos os coxos nessa noite sejam restaurados, sejam curados. Você pode, porque a palavra de Deus fala que tu pode. A palavra do Senhor fala que você é forte. Aleluia. E eu prefiro acreditar na palavra do que na mentira do diabo. Aleluia. Aleluia. E fala sobre os paralíticos. Querido, o que tem te paralisado no meio do caminho? O que está paralisando o que Deus tem para a tua vida? Eu sei que muitas vezes o medo quer nos paralisar. Ou às vezes a gente não quer mudar. Porque deixa eu falar uma coisa. Deus, Ele quer mudar, Ele quer transformar, Ele quer curar a igreja dele. Mas a decisão é sua. A escolha é sua. Tinha algo na minha vida que eu precisava muito mudar. Eu precisava muito mudar. E eu sabia que eu precisava mudar e aquilo me incomodava muito. E eu sabia. Mas, na verdade, o meu coração não queria. Porque tudo vem do coração. Meu coração não queria. Eu falava para Deus. Eu chorava para Deus. Eu reconhecia. Eu falava. Só que Deus, Ele falava, o seu coração precisa querer mudar. Se o seu coração não quiser, não adianta ter boa vontade. Eu preciso querer. E se eu não quero, Deus, põe o querer no meu coração. Senhor, põe, Senhor. Porque eu não quero, mas eu quero a tua vontade. E Deus, Ele trabalha. Aleluia. Não permita que o diabo te paralise. Não permita. Versículo 4. Falava assim, porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Assim, o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Sabe, às vezes você vem na igreja e você espera que alguém venha e fala contigo, que Deus use uma pessoa para falar contigo. Só que tem gente que quer tanto isso, que anda só por causa de profecia, de eis que te digo. Querido, deixa eu falar uma coisa aqui para ti. Deus, Ele já está aqui falando. Às vezes as pessoas, elas querem isso e vão para casa frustrada. Porque às vezes Deus fala com um irmão do lado, mas não fala com você. Não é que Deus não fala com você. É que Deus quer que você busque a Ele por você. Às vezes queremos o alimento fácil, queremos as coisas fáceis, mas Deus, Ele quer que nós nos acheguemos, que nós o buscamos. Aí sim, querido, Ele vai se revelar a ti. Sabe, Mateus 6, fecha a porta do teu quarto, fecha a porta do teu quarto e vai falar, mas fica lá, sabe, tenha reverência. Deus, Ele é exclusivo, você não pode dividir o teu tempo, tem que ser só tu e Ele. E quando você estiver lá, aquieta o teu coração, se aquieta. Seja sincero, seja verdadeiro, rasga o teu coração para Ele. Fala para Ele. Que o Senhor no secreto, Ele vai te responder.
Sabe? O Senhor vai se revelar. Sabe, a palavra do Senhor fala que Deus, Ele quer que nós o busquemos. Sabe? E nós precisamos buscar Deus a cada dia em conhecer a Jesus, saber quem Jesus é. Você sabe quem é Jesus? Você sabe quem é Jesus? E quem é o teu Jesus? O que o teu Jesus tem feito? Eu, quando pensei na palavra, Deus me trazendo essa palavra, eu falei, Deus, eu não quero uma palavra pesada, sabe? Sabe, Senhor, eu quero que a igreja consiga entender a tua grandeza, que tu pode, que tu continua trabalhando, que tu és um Deus poderoso, é um Deus que faz. Nós estamos no 2º ano da metanoia. Metanoia é mudança de mente, eu preciso mudar. Se você não mudou ainda, corre. Você precisa mudar. Você precisa de mudança. E eu pensando nessa palavra, na metanoia, e quantas coisas nós precisamos mudar, eu vou falar o que eu vi nessa igreja. Sabe o que eu vi nessa igreja? Eu vi um jovem que teve um acidente e que era para ele ter perdido a vida porque ele veio como garupa. E a igreja que se reuniu, umas 100 pessoas, e se levantaram em oração. E esse jovem hoje, ele saiu com 30 dias, não foi 30 dias? 30 dias. Ele saiu, esteve em coma e Deus libertou. E hoje ele está tocando, hoje ele faz parte. Querida, isso é para glorificar Deus. Sabe, eu conheço uma mulher, sabe, que ela perdeu um rins. E ela teve a Covid. Sabe, e ela foi entubada e não era para voltar. Mas Deus trouxe ela. E hoje ela está aqui. Sabe, isso é o Deus que nós servimos. Isso é um Deus poderoso que nós servimos. O nosso Deus, Ele continua trabalhando. Eu conheço pessoas que foram curadas de câncer. Eu conheço pessoas que foram libertas de drogas. Esse é o nosso Deus. E essas coisas, elas precisam ser faladas para que o Senhor venha sobre a tua vida, querido. Você precisa continuar crendo. Aleluia. 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 Eu vi uma mãe com uma criança no colo, desenganada, a criança, com uma doença rara. E ela chegou aqui, a gente orou. Foi colocada a mão sobre a vida dessa criança. E essa criança, ela não tem nada. Aleluia. Querido, o nosso Deus, Ele ainda age. Ele é poderoso. Nós temos que adorá-lo e engrandecer o nome dEle. Aleluia. 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 Quantas coisas o Senhor, Ele tem feito nessa casa. Quantas coisas o Senhor, Ele tem feito na minha vida e na tua vida. Aleluia. Deus, Ele quer curar mentes nessa noite. Mentes cauterizadas. Mente cauterizada com o pecado. Deus, Ele quer curar você. Deus, Ele pode transformar a sua mente. Se você pensa, eu não consigo, eu sou fraca, é difícil. Você pode. Aleluia. O nosso Deus, Ele continua trabalhando. O nosso Deus, Ele continua fazendo. Eu era esse homem. Eu achava que eu nunca ia conseguir. Eu era a pessoa mais medrosa, mais insegura da minha vida. Mas porque eu permiti o diabo trabalhar. Querida, não permita o diabo trabalhar na tua mente, não. A tua mente é lavada pelo sangue de Jesus. Sangue de Cristo que lava e purifica. Aleluia. Eu vim de uma infância. E hoje eu entendo porque Deus me deu a família que eu tenho. Eu entendo porque Deus guardou meu coração e conservou meu coração. Eu entendo porque Deus me colocou hoje como líder para me poder motivar você, para que você possa ver o poder de Deus. Aleluia. E Deus, Ele tem cuidado de jovens aqui. Deus tem colocado corações conservados. Jovem, Deus vai usar a tua vida. Só se levanta. Não tenha medo. Não deixe o medo te paralisar.
Homem e mulher de Deus, Deus quer levantar você aqui neste lugar. Sabe por quê? Porque deixa eu falar uma coisa, não se engane. Os tempos vão ser difíceis, não se engane. Os tempos vão ser difíceis. E Deus quer levantar um povo que faça diferença nessa geração. Eu preciso preparar o caminho dos meus filhos. Você precisa preparar o caminho dos seus filhos. Aleluia. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. Há quanto tempo você está no mesmo lugar? Talvez seja algo que você não consiga nem se libertar. Talvez você esteja cativo por tantos anos, sabe? Mas o Senhor, Ele está aqui. Ele está aqui nessa noite. E se você quiser, você pode tocar nele. Toca o coração dele hoje. Toca o teu coração do Senhor hoje. O Senhor, Ele veio também para libertar os cativos e oprimidos. Aleluia. Sabe, às vezes você está sofrendo há tantos anos pela mesma situação, pela mesma coisa. Você pode falar, eu já orei, eu já jejuei, eu já dei para Deus, eu já fiz de tudo. Mas querido, hoje é o dia que Deus, Ele quer te libertar. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Aleluia. O enfermo respondeu 7. O 6. E Jesus vendo este deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo. Jesus vendo que ele estava deitado. Sabe quando uma pessoa derrotada, que já desistiu de tudo, já não tem mais jeito para mim? Era esse homem. Porque ele via 38. Imagine você estar no mesmo lugar. Ele estava ali, esperando ali, que alguém colocasse ele naquele tanque. Porque ele queria ser curado. Mas ele viu, ninguém me ajuda, vou ficar aqui e vou esperar. Deus quer te tirar hoje do comodismo. Deus quer tirar, você vai precisar fazer alguma coisa. Deus, Ele vai falar e está falando contigo. E o que eu acho interessante é que Jesus fala assim, quer ser curado? E qual a resposta dele? O enfermo responde, Senhor, não tem um homem algum, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou descer, outro antes de mim. Sabe o que ele faz aqui? Ele reclama, ele murmura, ele dá desculpa. Ele não ouviu a pergunta que Jesus falou para ele, tu queres ser curado? Ele não ouviu. Muitas vezes somos nós dessa forma. Deus, Ele está falando, mas eu não estou tomando posse, eu não estou tomando a palavra, eu não estou. Deixa eu falar outra coisa para você. Nós estamos aqui, é no nome de Jesus. Jesus, Ele está aqui, Ele que cura, Ele que transforma. Sabe? E a cada culto o Senhor, Ele fala, e a cada culto eu tomo posse da palavra. Só que não adianta eu ser crente aqui, eu preciso ser do lado de fora. É do lado de fora. A palavra é pregada no domingo, mas é na segunda-feira que eu coloco ela em prática. É na minha casa que eu coloco ela em prática. Senão não adianta. Não adianta. E esse homem, ele começou a colocar desculpa. Sabe o que é, Deus? É que ninguém me coloca. Ele não conseguiu nem conhecer Jesus, ele nem conhecia Jesus. Sabe, querido? A gente faz uma coisa. Eu queria. Nós muitas vezes gostamos de culpar os outros. Ah, por que tu não faz isso? Ah, eu era bastante assim, né? Gostava de culpar muito meu marido. Ah, não faço isso porque o Ney. Ah, porque o Ney me atrasou. Porque o Ney fez isso. Porque... A culpa era do Ney. Tudo do Ney. Só que às vezes nós gostamos de colocar a culpa no nosso pai, na nossa mãe, no nosso irmão. Coloca a culpa em todo mundo. E sabe uma das coisas que, infelizmente, crentes
que não estão sarados, que às vezes somos mimados, nós gostamos de nos vitimizar. Coitada de mim. Eu não assumo a minha responsabilidade, sabe? Eu gosto de me vitimizar e colocar a culpa nos outros. Aí sabe o que acontece? Eu não cresço. Porque a culpa, eu não consigo reconhecer. Eu gosto de Davi, eu amo Davi. Davi, para mim, como líder, como homem de Deus. E quando ele fala assim para o filho dele, quando ele está morrendo, ele fala para Salomão: Salomão, seja homem. Sabe o que ele estava falando? Tome as responsabilidades, suas responsabilidades. Porque nós pegamos as nossas responsabilidades e jogamos para os outros. Eu gosto muito de, às vezes falo isso com algumas pessoas, um dia Deus ele vai querer tuas mãos. Ele vai olhar tuas mãos. Você fala: ai Deus, sabe o que é? Eu não fiz por causa da minha mãe, eu não fiz. Ele vai falar: não te conheço, apartai-vos de mim, vai para o fogo, não te conheço. Nós precisamos aprender a reconhecer. Igreja, decida ser sarada. Para de se vitimizar, ficar colocando culpa nos outros. Você é o que você é porque você quer. É simples assim. Cada um vai dar conta de si mesmo para Deus. Então para de ficar colocando a culpa nos outros. E esse homem, ele fez isso. Ele colocou a culpa em quem? Nas pessoas. Ah, isso aqui que é? Eu queria ser curado, mas ninguém me ajuda. Mas só que Jesus pergunta assim para ele: tu quer ser curado? Ao 7, o 8. E Jesus disse-lhe: levanta, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou seu leito, andava, e aquele dia era sábado. Deus dá 3 ordens para ele. A primeira: levanta-te. E o que o Senhor está falando para ti hoje? Igreja, levanta-te. Se posicione. Posicione o seu coração. Se imponha. Fala para Deus: Deus, eu estou aqui. Senhor, eis-me aqui, Senhor. E isso é uma igreja que quer ser sarada. Você quer ser sarada? Levanta-se. Levanta do lugar onde você está. Profetiza. O Senhor já deu autoridade para você. Você tem autoridade. Levanta. Se posiciona diante de Deus. Antes de Deus fazer alguma coisa, você precisa tomar uma atitude. Jesus falou para ele se levantar. Se ele não tivesse sido levantado, se ele não se levantasse, ele não ia ser curado. E o Senhor nessa noite fala assim: levanta, igreja, levanta. Levanta de onde você caiu. Levanta-se. Não interessa o que o homem falou. Não importa o que o diabo falou. Levanta-se. Não importa o que as pessoas pensam. Não importa. Levanta-se. O Senhor está te chamando nessa noite. Levanta-te. Toma o teu leito. Levanta. O que tem te paralisado? O que tem te machucado? O que não tem permitido você crescer? Levanta e anda. Toma, dá para o Senhor Jesus. Aprenda a dar para o Senhor Jesus. Ou você vai ficar preferindo ficar sofrendo para o resto da sua vida. Porque é questão de escolha, mas tem gente que tem medo. Não vou tocar ali porque eu tenho medo. Deixa Deus tocar, deixa Deus fazer, deixa Deus fazer. Porque eu vou falar para você, você vai ser curado de uma vez. E você não vai ficar andando que nem o povo de Israel. Muitas vezes nós parecemos o povo de Israel, vocês sabiam disso? Muitas vezes nós somos o povo de Israel, sabe? Deus fala e nós não ouvimos. Deus manda, nós desobedecemos. E às vezes Deus ele precisa fazer o que ele falou em Oséias: eis que te levarei ao deserto e ali falarei contigo. Se Deus tem amor, porque ele faz isso porque me ama e porque te ama. E às vezes ele nos leva no deserto mesmo, para falar ao nosso coração. Sabe por que no deserto? No deserto não tem ninguém, é só você e ele. Eu lembro que quando eu era mais nova, eu queria muito, eu tinha uma líder, uma mulher de Deus, e eu sempre estava ali com ela, perto dela, e ela sempre estava ali me ajudando, me auxiliando,
E eu achava que ela tinha um livro de receita para mim todos os dias. O que é para me fazer? E teve um dia que eu fui falar com ela, mas naquele dia ela estava virada, gente. Todo mundo um dia está virado. Um dia, né, a gente acorda. E ela, assim, foi muito grossa comigo e eu não esperava, mas não era comigo. Eu sabia que não era comigo, mas ela foi muito... Gente, eu cheguei em casa, aí eu fui, ai, eu sou, sabe, caramba, Deus, eu só queria uma palavra tua, eu precisava tanto, 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 Deus, caramba. E eu precisava mesmo, eu precisava muito. Só que o Espírito Santo fala assim, por que tu não fala comigo? Eu quero ouvir, eu posso fazer. Ela só vai te ouvir, mas eu que trabalho na tua vida. O Espírito Santo, ele fala conosco. O Espírito Santo, ele fala contigo. O que o Espírito Santo tem falado ao teu coração? O que o Espírito Santo tem mandado? Será que temos obedecido à voz do Espírito Santo? Aleluia. Aleluia. O Senhor fala para você, levanta. Toma o teu leito e anda. Toma a tua dor e anda. Aleluia. Aleluia. Querido, o que você precisa dar para o Senhor? Escolha. A escolha é sua. Até quando você vai se permitir? Até quando você vai continuar vivendo da mesma forma? É questão de escolha. Tem gente que ficou tão cauterizado que acha que a vida é normal. Deixa eu falar uma coisa para ti. Deus, ele veio dar vida e a vida em abundância. Deus, ele veio dar vida em plenitude. E Deus, ele não veio dar para alguns. Ele veio dar para quem quer essa vida. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. E o que o diabo, ele tem feito? Roubado os teus sonhos, destruído a sua família, a sua casa. Mas ele só pode fazer isso se eu permitir. Mas se eu escolho a vontade de Deus, que é boa, perfeita, agradável, se eu escolho viver o que Deus tem para mim, você vai ser pleno em todas as áreas na sua vida. Sabe, ter alegria, porque isso é fruto do Espírito, gente, alegria. Sabe, independente da dor que nós estamos passando, nós somos alegres, nós somos felizes. Sabe, independente das lutas. Às vezes você pode olhar para um irmão com uma luta enorme e falar assim, meu Deus, ele não disse. É porque ele tem convicção em Deus, ele vive para Deus. Porque no barco dele ele não está sozinho, Jesus está ali, ó, na popa. E querido, posso falar uma coisa para ti também? É muito melhor estar na luta com a presença dele. É muito melhor do que você estar fora de luta e não ter a presença do Senhor. Porque eu vou falar para ti, quem já experimentou aqui e sabe que o melhor lugar é a presença dele. Gente, não existe nada melhor no mundo, nada é comparado à presença do Senhor. Só que para entrar na presença dela não é de qualquer jeito. Eu não posso pegar minha mochila cheia de coisa. Não dá, eu preciso deixar. Eu preciso deixar e colocar aos pés do Senhor Jesus. Aleluia. Querido, eu não vou insistir, tá? Mas se a palavra falou contigo, se você escolhe hoje ser curada, talvez você fale assim para mim, fale assim, nossa, pastor, eu não me identifiquei com nada, eu tô bem, né? Será mesmo? Será? Eu achei também que eu não precisava ser curada. Oh, meu Deus. Inocência minha. Todos nós precisamos ser curados. Deus estava falando para mim, sabe que Deus, ele me deu uma correção bonita. Deus, ele me corrigiu bonito. Não tem um problema de compartilhar. Deus, ele falava, cuidado com a tua boca. Eu estava falando demais. Talvez você esteja falando demais. Talvez você esteja mentindo demais. Talvez você esteja fofocando demais. Talvez você não está sabendo falar com as pessoas e você está machucando pessoas. Todos nós precisamos de transformação e de mudança. Mas a pergunta é se nós queremos, se você quer. E eu quero convidar você, é uma escolha sua.
Se você quer escolher hoje ser liberto, ser transformado pelo poder do Espírito Santo, Ele pode e Ele continua fazendo. Aleluia. Só para me encerrar. Eu mandei, acho que umas 2 vezes, mensagem para a Clariana. São 2 jovens. Deve ter 20, 21 anos. E eles estão com o Valentim. E, gente, que fé é aquela. Que fé. Que fé. E às vezes eu pergunto, que problema que eu tenho? Que problema que tu tem? Nós temos saúde, nós estamos na casa de Deus. Que privilégio. Talvez ela queria estar hoje na casa do Senhor. Que privilégio nós temos. Nós temos saúde. Nós acordamos. Que privilégio. Que privilégio. Que privilégio. De sermos pais, de sermos mães, de olhar para os nossos filhos com saúde. Que privilégio de sermos casados, de ter pessoa do nosso lado que nos entenda e que nos ama. Que privilégio. Começa a olhar, querido, para o lado, começar dentro da tua casa com os bons olhos. Começa a olhar para as qualidades dos teus filhos, para as qualidades do seu esposo, para a qualidade do pai e da mãe. Começa a ter bons olhos, porque a palavra do Senhor fala que os nossos olhos for bom, o corpo é bom. Mas às vezes nós gostamos de reclamar tanto, falar tanto, mas não conseguimos olhar para nós mesmos.